Francisco de Assis. João Nunes Maia. Pelo Espírito Miramês. Apresentação. O livro Francisco de Assis é como um rasgo divino do véu que encobre acontecimentos a serem acrescentados a outros já conhecidos e registrados na história, que vieram ajudar na reforma de muitas almas, que aguardavam exemplos de luz para prosseguirem sua jornada pelo caminho da verdade. Amigo e seguidor de Francisco de Assis na personalidade de Shaolin, irmão Luiz Miramês, além de descrever lances desconhecidos da vida e da obra do Francisco de Assis, enfoca, com felicidade rara, dentro da filosofia reencarnacionista, a ação inestimável dos espíritos enobrecidos pelas conquistas morais, na obra infinita do Criador, em colaboração direta com Jesus, na sublime direção deste planeta, que, dotado de todos os recursos necessários, oferece estágio redentor aos recalcitrantes do equívoco, no cumprimento das leis divinas. Prefácio. Para se falar sobre um anjo torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Vamos dar leves traços sobre este livro que retrata a personalidade de Francisco de Assis, há 8 séculos atrás. O nosso companheiro Miramês escolheu alguns acontecimentos ocorridos com o poverelo de Assis, em uma sequência de 44 anos e que foram 44 anos de caridade, vividos no seio da humanidade. Esta humanidade que ignorou a grandeza desta alma de esferas distantes, espírito destinado a deixar um traço de união entre todos os seres que vivem e todas as organizações políticas e religiosas. O nosso amigo espiritual nos diz que este livro é uma simples anotação sobre a vida desse grande santo, que faz parte do Colégio Apostolar de Jesus Cristo. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre a caridade, sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro, para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos ancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social, sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor, sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava todos, e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir, e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade, a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via todos como filhos de Deus. Este livro é uma bandeira de simplicidade. É um conjunto de regras fundamentadas nos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre uma compreensão mais vasta nos cambiantes da fraternidade pura, colocando os dois mundos em completa sintonia, para que a caridade se saliente em todos os contornos da harmonia celestial. Mostra a natureza, enfocando o Criador em variadas operações, fazendo-o expressar-se nos inúmeros reinos, nos quais tudo vive e busca o belo, em demanda à perfeição. Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo de há 2000 anos, fundindo e refundindo todas as virtudes, na expressão que a sua vida nos oferta. Francisco venceu a morte porque venceu as imperfeições, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos, consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Foi bom, foi justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai.
Foi tolerante, humilde pastor. Foi santo. Foi místico e foi homem. Foi anjo, porque cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Este livro ser-te-á alimento para o espírito e saúde para todos os corpos que o Senhor te emprestou. Bezerra. Belo Horizonte, 19 de julho de 1982. 1. O apóstolo João. João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor. Era bem moço quando assistira, juntamente com alguns familiares, às bodas de Cana. O destino fê-lo acompanhar o Cristo nos seus mais difíceis testemunhos, assim como nas suas grandes alegrias. Presenciou várias curas fantásticas do Senhor, fez parte dos 3 no Monte Tabor, na agonia do Getsemane, estava no Jardim das Oliveiras, assistiu às pregações mais profundas do Mestre, presenciou a entrada triunfal, subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e, no topo mais dramático do mundo, recebeu como nova mãe, Maria, indicada pelo divino Messias. O evangelista não deixava de ser um predestinado. Espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Viveu junto dos homens quase um século, dedicando-se à vida cristã. Foram mais de 80 anos na pura exemplificação dos conceitos da Boa Nova do Reino. Surpreendeu a muitos outros grandes pela humildade e pela fé, e ao lado de toda a vivência das virtudes preceituadas por Jesus, carregava consigo como patrimônio sagrado, lúcida inteligência, que aplicava com os devidos cuidados, a serviço da coletividade. Quando nasceu, Salomé foi tomada por uma chama de luz, presenciada por Zebedeu em estado de vigília. Isso fez um clarão tão grande, que foi igualmente visto por muitos pastores, na madrugada da delivrance. A moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém da família, e um coro de anjos orquestrou sons, que os familiares puderam ouvir, como se fora o céu descendo à terra por misericórdia do Deus de bondade e de amor. Nasceu o menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, o apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho de luz com o Apocalipse. Sua mãe, certa vez, aproximou-se do Mestre Jesus e narrou para ele os fenômenos que o acompanhavam desde o berço. Notara, sem medo de estar errada, que seu filho tinha uma tarefa em algo semelhante à do Cristo, e pediu com humildade, para que ele o abençoasse, escolhendo também Tiago, para que pudessem assentar, cada um ao seu lado, no reino de Deus. Tiago e João aproximam-se do Mestre, decididos, ficando cada um de cada lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando os seus grandes olhos nos de Salomé, respondeu serenamente: Não compete a mim decidir, deixar ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado, na marcha que se propuserem caminhar na terra e no céu. Eis que cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus e de nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo, preparado para mim há milênios, rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha em minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração, e a tua vontade será satisfeita, se for esta a vontade de Deus. Antes de compreender seu apostolado junto de nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias, num cinetismo dificilmente compreendido pelos homens, pois era um impulso esquematizado, desde sua gênese, para que no futuro o Evangelho fosse sustentado pela sua conduta grandiosa. Teve a oportunidade de conhecer todos os discípulos na conjuntura doutrinária e conviver com eles nas suas mais difíceis reações. Acompanhou Paulo em várias viagens, testemunhando na própria cama as dificuldades de se fazer conhecido o Cristo, entre as esferas humanas. Depois da ida do Mestre para as esferas resplandecentes, mediu, pesou e sentiu que, de fato, assentar-se ao seu lado não dependia de um sim ou de um não do divino amigo, mas sim da vivência do amor os que buscam esse reino. Várias vezes esteve às portas da morte, chegando até a perceber alguns ângulos da outra vida e ouvir conselhos do outro plano, no tocante à resistência, à paciência, à humildade e ao amor para com aqueles que ainda desconheciam a verdade. Cada vez que sofria orgulhão de dor por sua causa, restabelecia-se com mais ânimo e enfrentava as dificuldades com mais esperança,
tendo sempre Deus como a única divisa de salvação para todos os ideais e o Cristo como o pastor inconfundível que libera as consciências para a vivência na luz. João Evangelista cresceu em sabedoria e virtude. Experimentou a fome muitas vezes, sem se amedrontar. Sentiu na pele chagas de várias procedências, sem que elas o esmorecessem na difusão do Evangelho. Não fez distinção de vestes para o seu apostolado sublime. Teve em mente somente o amor. Quando soube que Tiago havia sido morto de maneira drástica pelos opositores da Boa Nova, ao invés de se abater, incorporou-se aos ideais do seu irmão, e sentiu dentro do peito um grito no coração mandando que avançasse, porquanto seus ombros pesavam 2 compromissos. Quando foi participado da ida de Pedro a Roma e, posteriormente, da sua crucificação pelos romanos que ainda queimaram o seu corpo, ao invés de temer a fúria dos inimigos, incorporou-se à fé do apóstolo pescador em novas frentes de trabalho. E quando Paulo, a sua maior esperança, terminou seus dias também em Roma, João, que se encontrava no sítio, arregimentando forças para novas pregações, prostrou o rosto em terra chorando, e em súplica buscou a Jesus, para que não desamparasse a família cristã, que crescia em números, dia a dia, carecendo de um pastor visível no mundo. Desce do céu uma luz sobre sua cabeça e ele ouviu nitidamente uma voz, já bem sua conhecida. Continue incorporado às forças e às virtudes, aos dons e ao amor dos que se sacrificaram em meu nome. Nenhuma criatura ficará só, porque Deus é justiça, e acima da justiça, Ele é amor. Assim, desse dia em diante, João tornou-se uma imantação energética. Quando um dos seus companheiros de apostolado sucumbia, aumentava o seu vigor, por saber que era a vontade de Deus e que seria uma semente enterrada em solo fértil, e que daquela vida poderiam nascer milhares de outras por lei da divindade, e que o Evangelho se tornaria mais conhecido pelo fenômeno da fé. Depois que Maria, mãe de Jesus, foi levada para a pátria espiritual, João se transformou definitivamente num andarilho do Cristo, propondo maneiras grandiosas às almas sofredoras e tristes. Alimentava uma alegria íntima, como se tivesse um sol ergastulado no coração. Ao falar, representava a voz de outras esferas, aproveitando na oportunidade, os canais do seu verbo, lógico e clássico, simples e divino ao mesmo tempo. Em torno de si avolumava-se em profusão, magnetismo superior. Na dinâmica do amor, distribuía a verdadeira felicidade em todas as dimensões. Dormia em plena natureza e sentia-se como se estivesse em mansão espiritual. Roma, que se sentirá feliz e vitoriosa pela morte de alguns discípulos de Jesus, mandou várias missões ao encalço de João, não para exterminá-lo visivelmente, mas por algum respeito ao profeta e por sutileza política. Muitos, em secreto, o acompanhavam habilmente como presa, para, na hora certa, dar o golpe mortal e libertar Roma do jugo incômodo, pois ele era a verdade que se expandia por amor às criaturas. Os seus principais discípulos foram Policarpo, Papias, Inácio e Pátios, dos quais falamos, porquanto herdaram do mestre de Éfeso o amor mais acentuado. Mas, na verdade, foram milhares de seguidores que testemunharam o aprendizado pelo exemplo dignificante do evangelista, que venceu a morte em todos os seus mais duros testemunhos. Além dos fatos já conhecidos sobre os fenômenos da natureza que reagiram contra os perseguidores dos cristãos, ocorreram muitos outros que a história não relatou, por negligência dos homens. No ano 60 da era cristã, reuniram-se nas adjacências de Roma procedentes de várias localidades, os discípulos mais destacados de Jesus, dado ao interesse de Paulo em divulgar, em Roma, o ideal da Boa Nova. Certa noite, numa encosta rochosa na qual a natureza formara espécie de amplo salão, falava, sob a luz das estrelas, um tribuno de sangue romano de nome Gamerino, que se convertera pelas mãos abençoadas do apóstolo Pedro, que curara seu filho às portas da morte. Dissertava ele sobre as curas efetuadas pelos homens santos, sob a influência do Cristo e sobre as possibilidades de paz no mundo inteiro, pela extensão do Evangelho por toda a terra e a todas as criaturas. E, para tal empreendimento, dizia, nós somos instrumentos. Centenas de pessoas ali reunidas ouviam, magnetizadas pela fé, a palavra de Deus, da boca daquele homem, tocado pela luz. O exército romano,
já de sobreaviso, aguardava o momento exato de aprisionar todos de um só golpe. A águia voava para o bote mortal. No entanto, os centuriões que comandavam as tropas encarregadas de matar e prender, não repararam que, acima da águia de Roma, os pássaros do céu vigiavam os missionários do Cristo. Nem bem bradaram a ordem de ataque, relâmpagos cruzaram-se em todas as direções do campo, atingindo os perseguidores. Como se fossem atacados por fios de alta tensão, quase 500 soldados do Império caíram ao chão, inconscientes. Os poucos que permaneceram de pé, assombrados, voltaram com a notícia de que o poder maior de Roma tinha de se abalar e ter os cristãos como magos negros, pois que a própria natureza os defendia. Terminado o culto, os cristãos passaram por eles, que ainda dormiam profundamente. Eis porque eles temiam João, remanescente dos primeiros discípulos do Mestre, e porque o seu nome era uma viga mestra da doutrina do Nazareno. Certa feita, tendo caído João prisioneiro, com muito cuidado, foi levado à ilha de Patmos, pelos agentes de Roma. O ancião, simples e alegre, obedeceu os algozes, como cordeiro à voz do pastor. Sem maltratá-lo fisicamente, impuseram-lhe ordens severas, procedentes do império. Ora, Patmos era uma ilha pequena, formada de secreções de antigos vulcões, de mais ou menos a 30 quilômetros de circunferência, lugar terrivelmente desprovido de vida vegetal e animal. Havia escassez de tudo. Era um mundo desconhecido, todavia, o amor é pedra filosofal que tudo transforma, e João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Os guardas de Roma, de vez em quando, eram substituídos por outros, e João crescia cada vez mais no amor. Quase todos os soldados com os quais conviveu nesta pequena região cercada de águas, castigada pelo sol abrasador, se convertiam ao cristianismo e passavam a ouvi-lo com grande admiração e respeito. Participavam até a altas horas da noite das conversações do profeta, que não demonstrava cansaço. Apoderava-se dele um vigor inexplicável nas argumentações evangélicas, historiava a vida do Cristo como se o estivesse vendo, e, de quando em vez, um leve perfume se fazia presente no ambiente, com as estrelas se tornando mais vivas e o céu mais lindo. Certa feita, o vidente de Patmos passeava pelas encostas da ilha, sentindo a natureza responder a todas as suas interrogações. Conversava animadamente com alguém, esquecendo-se de que estava acompanhado por 2 agentes de Roma, que vigiavam seus passos, por ordem do império. Já que não podiam matar o agente da luz, antena mais apropriada para captar as mensagens do mundo espiritual, que ficasse, pelo menos, isolado do resto do mundo. Os soldados ficavam sobressaltados, pois João era constantemente visitado pelos velhos companheiros de sacrifícios em todo o movimento cristão. Falava com Pedro, Tiago, Barnabé, Maria, Felipe e tantos outros que o precederam na jornada para o além. Ajudavam-no a melhor compreender os desígnios do Senhor e, por vezes, o próprio Mestre o visitava, travando com ele conversações acerca da vida e do seu apostolado junto aos homens. Mas não era somente isso. João, no exílio, aprendera uma ciência mais profunda, que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão, a interpretação da linguagem dos outros reinos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor, quando estes se intercalam em sua faixa, por hábeis pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. As árvores sentiam com João, alegria e tristeza, dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse, e com elas ele fazia a experiência no ambiente solitário que a vida lhe emprestava para viver. Falava para os peixes sobre a vida de Cristo, com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens, e eles ouviam como se tivessem entendimento. Dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse sua fala, e a de todos os mensageiros do Cristo, para os lugares que dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensava ser ouvido. E João arrematava deste modo: Vento amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas, tu és agente de vida como bênção de Deus. E, muitas vezes, era soprado ruidosamente pelos ventos que, certamente, davam a entender que ouviam seu pedido, pois uma inteligência superior os dirigia na renovação dos ambientes da Terra, purificando o magnetismo que se expande por todo o globo.
Os dois homens que nunca o deixavam só, e que ouviam quase todas as confabulações do apóstolo com a natureza e com espíritos, começavam a entender o motivo da vida no seio do mundo. O velho João, passado a ser chamado na ilha de Pai João, atendia afavelmente a todos os pedidos de esclarecimento, por parte dos soldados romanos. Um deles, após ouvi-lo atentamente nos relatos das curas feitas pelo Divino Mestre, principalmente o da filha de Jairo, fenômeno a que o próprio apóstolo assistira, interrogou-o respeitosamente: Pai João, por que esse mestre que tanto fez para as criaturas sofredoras, salvando multidões, conforme dizeis, vos deixa abandonado nesta ilha, como pessoas indignas da sociedade? E esse evangelho do qual falais, não tem urgência de ser conhecido por todos os povos? A que atribuís o silêncio dos céus neste ambiente solitário e indigno de viverem seres humanos, do qual nós também sofremos as consequências, tanto quanto vós, além das saudades dos nossos familiares que castigam sobremodo os nossos corações? Sentimos profundamente a ausência dos nossos, não temos certas regalias e o conforto que somente lá em Roma poderíamos ter, desfrutando de companhia amiga e de pessoas elevadas nos conceitos da própria vida. Será que o destino reservou para nós, que reconhecemos ser um homem bom, com ressalvas de alguns delírios, o isolamento da humanidade? E o que nós fizemos para estar aqui convosco? O apóstolo ouviu atentamente Apolion falar, como se fosse um verdadeiro pai diante de seu filho. Apolion era um grego cambiado para Roma com seus pais e que, mais tarde, se fez cidadão romano, alistando-se no esquadrão da Águia, por amor às armas. O vidente de Patmos, como que inspirado, falou, respondendo ao soldado brandamente: Meu filho, os desígnios de Deus são diversos, variam de criatura para criatura, de nação para nação. Nada, ao contrário do que ocorre no mundo, se faz sem sua magnânima vontade, da gota d'água que desaparece sob o calor do sol, ao astro que foge das nossas vistas no esplendor do infinito, tudo obedece às suas leis sábias e justas. Se estou aqui, é pela graça e misericórdia deste próprio Deus e por bondade de Jesus Cristo. Vós, que fazeis parte da milícia romana, adestrados na mais alta técnica de luta, de domínio de terras e mais terras, de aprisionamento de coisas e povos, que caracterizam o Império Romano como o maior do mundo, deveis saber que, em meio às lutas, principalmente nas grandes batalhas, é lógico e inteligente ocorrer em tréguas, não é mesmo? O Cristo, para nós, se afigura como o maior comandante da terra, que veio atear fogo na iniquidade do mundo e o atiça para que ele se alastre, cada vez mais. Nós outros, somos seus simples soldados, como vós os sois de Roma. A luta já começou e não foram poucos os que perderam a vida física para sustentar o grande ideal que é a paz com Deus. Aqui estou, conscientizado do que mereço, não do descanso que a vida me está proporcionando e na felicidade de desfrutar de companhias das quais não sou digno, mas de uma trégua, recolhendo energias do suprimento maior, a fim de continuar a lutar com o Mestre. E vos enganais, quando afirmais que estou isolado da sociedade dos povos. O Cristo nos ensinou como vivermos unidos, mesmo nos encontrando distante uns dos outros, ligados pela ciência magna do amor, pois quem ama não vive isoladamente. E, quanto a vós, eu lamento por terem de me suportar por muito tempo. No entanto, em minhas orações peço a Deus que vos faça livres, como entendeis a liberdade. E às vossas famílias, eu desejo muita paz e felicidade, que Deus as atenda no de que mais necessitarem. E acima de tudo isso, meus filhos, no amanhã, havereis de dar graças a Deus, por serdes os escolhidos, pois no silêncio desta ilha se forma em vossos corações ambiente para que o Cristo possa visitá-los frequentemente, deixando as vossas inteligências imantadas da luz da verdade. Eis que chegou a hora de ouvirdes a palavra de Deus, que fala aos corações por meios que desconheceis. O grupo, aureolado por cambiantes diamantinos, que perdiam e recuperavam as cores ao impulso do verbo de João, se tomava ofuscado pela claridade gerada. O vento soprava com suavidade, como que respeitando as conversações espirituais daqueles seres, exilados para o mundo, mas livres para Cristo, no valioso aprendizado das verdades espirituais. O apóstolo silenciou um pouco, dando tempo à assimilação dos conceitos que expusera, e retomou a palavra com mais brandura.
Se quereis, irmãos, vamos juntos dar graças a Deus, como se fossemos verdadeiramente felizes, como eu me sinto, pois, esta é a vontade de Deus para com todos nós, e não desdenheis de nada do que aqui ocorre. O soldado, meio atônito, falou com receio. Pai João, ultimamente tenho sentido até sede neste lugar, a água pesa em meu organismo e parece ele rejeita esse líquido salobre. Como posso suportar toda essa tragédia dentro de mim, enquanto milhares de outros camaradas, em Roma, estão fartos de boa água e certamente de vinho de primeira qualidade, e de bons descansos? O mestre de Patmos pôs-se de pé, levantou os olhos para o céu, onde já se faziam visíveis as estrelas, pensou no Cristo, em Maria, em Pedro e Tiago, Paulo e Barnabé, Salomé e Zebedeu, demorou-se na lembrança do Velho Testamento em que Moisés, no deserto, tocara uma rocha e dela fluíra água pura para os sedentos que com ela se saciaram com abundância, e rogou ao Mestre de Nazaré, em nome do Pai Celestial, com todo o amor que possuía no coração: Senhor, compadecei-vos deste irmão que tem sede, dai-lhe de beber, mas que se faça a vossa vontade e não a nossa. No mundo espiritual, moveu-se uma caravana, a cuja frente estava o Cristo com o dedo em riste, apontado para João, que ainda se encontrava com os olhos semicerrados. E do seu indicador brilhava uma luz diferente. Partiu dele um raio, tendo o apóstolo como fio terra, que como broca divina penetrou o solo, sem que os homens de Roma pudessem notar e, como por encanto, as pernas do discípulo começaram a afundar na terra e ele sentiu um líquido refrescante beijar os seus calejados pés. Os dois homens, assustados, e com os corações acelerados, constataram o fenômeno e o poder da fé. Ao ver o líquido cristalino escorrendo em várias direções, o primeiro impulso dos soldados foi o de prová-lo. Desconheciam outro líquido igual, mesmo das famosas termas do país a que pertenciam. Além de saciar a sede, a água também alimentava, como se fosse um bom repasto à romana. Ajudaram Pai João a sair da fonte surgida, sem palavras e aturdidos pelos acontecimentos. Parecia ao apóstolo, que aprendera a sentir felicidade onde quer que estivesse, que o tempo passava celeramente. Para os soldados, porém, transcorria lentamente. A solidão lhes trazia um tédio indescritível, não fora a presença do evangelista naquele excremento vulcânico da Ásia, não suportariam os conflitos íntimos e os gerados pela natureza ambiente. O espírito, em determinada faixa evolutiva, mal resiste a esses impactos, enquanto a outros mais evoluídos, se apresentam como a caridade divina visitando-os através dos problemas, no cumprimento da lei. Os homens do império, sem o perceberem, estavam sendo chamados por Deus para o despertamento. A revolta nascia da vida condicionada, como ocorre a todos os seres, há muitas existências em estradas largas. Soara a hora para eles, como só ia acontecer para todos, pois esta é a lei. Não existe o acaso na profundidade das coisas e sim, a vontade do Pai Celestial, que se faz expressar em todas as direções do seu reino. Os homens de Roma, destinados a vigiar o mensageiro do Cristo na ilha de Patmos, sairiam dali como se saíssem de uma universidade. Os que davam menos ouvidos à fala do vidente, não podiam impedir a ação das leis sutis da natureza, agravar nas suas consciências algo de divino, que se irradiava por toda a extensão da ilha. Naquela pequena faixa de terra cercada de água, havia, para Pai João, uma trégua das grandes lutas que empreendera em favor da difusão da Boa Nova de Jesus Cristo. Ele empunhava a bandeira, sobremodo excelente, que fora hasteada nos festins de uma boda em Caná e sublimada nos cimos do Calvário. Essa estrada divina, do festim à cruz, foi por ele palmilhada, e a sua consciência computara todas as experiências, dignificando todas as atitudes. O evangelista fora preparado, durante sua vida, para que seu nome se perpetuasse, como o maior profeta de todos os tempos, o mais arrojado vidente de todas as épocas. Em êxtase, no exílio, o tempo para ele desaparecera, como igualmente o espaço. Ele via todas as coisas como se estivessem no presente. Albert Einstein, cientista dos mais famosos dos tempos modernos, quase chegou a essa equação pelas vias da matemática, diferenciada em outras ciências. O evangelista falava constantemente: eu não estou só, como se enganam os homens que comigo convivem nesta terra de Deus. De fato,
Ele era visitado pelos mais elevados espíritos, que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir a terra. Frequentemente confabulava com as almas livres da matéria corporal, das quais recebia as instruções acerca da difusão da verdade e de como se estava processando o crescimento do reino de Deus no mundo, pelas luminosas páginas do Evangelho, herança divina legada pelo Cristo aos homens. João era levado, em espírito, a todas as igrejas nascentes e ajudava na limpeza do ambiente, na inspiração dos pregadores, na cura dos enfermos e na sustentação da fé nos corações vacilantes. Cristo colocou João numa ilha pequena, como se fosse um barco no Mediterrâneo, para que ele pudesse falar, por intermédio desse medianeiro, das coisas que haveriam de vir. E eis o Apocalipse. Nem o céu, nem a terra poderão modificar esse roteiro, porque está fundamentado na lei maior. Faz parte da evolução das criaturas e o mundo não vai acabar, como instigam os falsos profetas. Nada se acaba, como a própria ciência confirma, porém, se transforma sempre para melhor, alcançando valores mais dignos. O temor é próprio da inferioridade, e é por essas e outras falhas humanas que o Cristo nos ensina a exercitar a fé, a confiança em Deus e a nos apoderarmos de toda a certeza de que Ele é todo amor e sabedoria. A sua onisciência nos garante a eterna confiança nos seus desígnios e a sua justiça nos sustenta na maior alegria de viver. Guerras, pestes, fomes e calamidades de toda a ordem são meios usados por Deus para a educação dos espíritos. Essa é a marcha do progresso desde o vírus até as constelações. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres de boa vontade, para as almas amadurecidas nas hostes do bem. E depois, o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na Terra, vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Chegaram, então, ordens expressas de Roma para que o velho cristão fosse consumido, e o preparo não se fez esperar, seria sucumbido no azeite em ebulição. A confiança que os milicianos tinham em Pai João era demasiada, deixavam-no, agora, dentro da ilha, andar a sós por onde pretendesse, e era o que fazia frequentemente. Neste dia, saíram os homens tilintando peças de suas vestes em busca do velho que, em uma encosta, se encontrava sentado numa pedra, pregando a boa nova do reino para um enorme cardume, cujos peixes se comprimiam como se fossem pessoas em comício. O apóstolo, sorrindo, relanceava os olhos brilhantes por toda extensão que vislumbrava, falando com entusiasmo, nestes termos: Meus filhos, conheço a vida aqui na terra com os seus gritos eminentes. Carecemos de vigilância e suponho que, no seio das águas, ela se apresente com maiores dificuldades. Todavia, é bom que conheçamos, acima de tudo, o poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que fizeram esta casa maravilhosa em que todos vivemos por amor deles. Homens e peixes, aves e animais, tudo o que vive, está no livro da vida sob a vista do Criador. Sintamos alegria onde estamos vivendo e obedeçamos às leis que o ambiente nos apresenta aí. Se aí, no mundo marinho, alguns são chamados para o sacrifício, no meio dos homens acontece a mesma coisa. A liberdade é relativa e o destino, em muitos casos, nos procura sem errar nosso endereço, para darmos testemunho, sendo exigida a vida física. Nesse interim, os soldados depararam com aquele espetáculo nunca antes imaginado, pois nem as histórias fantásticas que costumavam ouvir do Velho Oriente se comparavam ao que presenciavam, pela força do amor daquele velho de roupagem rota, pés feridos, cabelos brancos, tez bastante enrugada pelo escaldante sol que lhe causticava as células da epiderme. Já um pouco abalados pelos fenômenos sobrenaturais naquele sítio flutuante, caíram de joelhos, não por força dos sentimentos de gratidão pelo que presenciavam, mas por imposição do ambiente de amor que ali reinava. Descrever o que se passava no mundo invisível seria fantástico demais para os sentidos dos homens, e seria falta de caridade de nossa parte mostrar a distância que os separa das verdades espirituais dimensionadas no mundo extrafísico, pelas entidades que já se libertaram das fraquezas da carne. Os soldados não choraram, como faria um espiritualista, entretanto, ensaiaram uma humildade quase sem perceberem, diante do espetáculo incomum na face da terra.
Com a chegada dos homens da lei, os peixes quiseram se dispersar, porque os mesmos desprendiam magnetismo destoante em ondas que atingiam imediatamente os viventes do mar, produzindo espanto e medo, acelerando a mente do cardume para inquietação coletiva no mundo líquido das águas. O apóstolo do amor levantou a destra, isolando os raios magnéticos oriundos dos soldados, e pediu aos peixes com humildade que se acomodassem, pois não havia perigo algum. A debanda em massa não se processou, serenando-se os ânimos. Os peixes se ajuntaram novamente, a fim de beberem alguma coisa mais de divino do divino doador. Pai João, ignorando a presença dos soldados, continuou seu sermão. O Cristo nos prometeu um novo céu e uma nova terra, nos quais haverá justiça e abundância de tudo, onde a segurança será uma lei visível para todos os viventes, e a paz, um clima para todos os seus filhos do coração. Este que vos fala, está marcado para o sacrifício e não merece prêmio melhor, pois já confia na providência divina e sabe, por experiência, que ninguém morre, como nada se acaba na criação de Deus. O modo pelo qual nos transformaremos, deve ser dos melhores, porquanto Deus, que tudo sabe, o escolheu, como Pai amoroso e bom, justo e misericordioso. Vós, os habitantes das águas, sois peças importantes na engrenagem da vida que se estende em todo o mundo. Sem esse líquido de Deus, que mantendes em perfeita conservação, onde estariam o equilíbrio e as bênçãos da saúde? Para mim, todos vós sois meus filhos, e para Deus sois muito mais que isso, sois partes dele, onde ele habita em seu grande esplendor. Confiai, esperai e trabalhai, que dia chegará em que todos nós, sem exceção, nos encontraremos no reino da luz, para gozarmos a felicidade daqueles que fazem parte, por direito divino, do grande rebanho do Mestre de todos nós, o Cristo. João se mostrava com uma serenidade imperturbável. Restabelecera seu mundo interno, tesouro sem preço no mercado do espírito, capacidade que não cede às ordens de transferências, valor insubstituível. A equidade de uma alma não se dá, não se vende, não se toma, é conquistada através do tempo e do espaço, sob as bênçãos de Deus. A mansuetude do apóstolo do Cristo provinha do centro energético do espírito, pelos condutos só transitáveis pelo amor, que, quando se sublima, como no seu caso, tudo transforma para o bem eterno. O seu carinho expandia-se em ondas luminosas, tanto para os peixes como para os pássaros, tanto para as pedras como para as árvores, não fazia distinção para amar. Eis a sua vitória nas hostes de Jesus, pela redenção dos homens. Era uma peça divina, de utilidade onde quer que estivesse. Quando os ventos o acariciavam, beijando-lhe as enrugadas faces e brincando com os seus cabelos em neve, carregando escórias da própria natureza, as suas lágrimas eram de gratidão e o seu sorriso o sinal que havia compreendido o afeto da vida para consigo. Conversar com os videntes dos reinos da natureza é fenômeno comum aos santos e aos místicos, iniciados quanto às verdades celestes. São fatos milenares que a história espiritualista não esqueceu de narrar para os futuros estudiosos da verdade. Falar aos peixes, aos pássaros, aos animais e às árvores são realmente fenômenos comuns entre os homens iluminados de todos os tempos, porque eles deram mais um passo. Isso constitui segredo para os homens ainda em direção à verdade. O santo, através do amor universal, liga ao seu aparelho receptor na faixa das ondas emitidas pelos peixes e os entende, respondendo-lhes na devida frequência. E, com poderes maiores, os interliga através do seu magnetismo benfeitor, tomando esses viventes das águas felizes com esse calor amenizante, que flui em abundância do coração de quem ama, e ali ficam, como que ouvindo o que se pretende falar. Além disso, há o espírito grupo, que comanda divisões de cardumes com suas espécies variadas que, igualmente, e atraído pelo mestre da palavra e do amor, e a qualquer vontade desse homem santo, o espírito encarregado de assistir os viventes das águas, transmite com rigorosa precisão, como um comandante de aviões transmite pelo rádio as ordens para os pilotos. Para que pudéssemos falar tudo acerca dessa ciência ainda oculta dos homens, seria necessário escrever um livro que, por enquanto, é cedo. O fato acontece com os animais, com as árvores, com os pássaros e com os próprios homens, quando ocorre uma hipnose coletiva, estando ou não consciente o hipnotizador. A conveniência de se falar com os peixes,
como no caso de João Evangelista, está ligada à necessidade de se exercitar a prática do amor. Depois surgem outras necessidades promissoras. Tanto as águas, como os peixes, estão carregados de elementos imponderáveis à ciência dos homens, que são indispensáveis aos fenômenos produzidos pelos místicos e pelos santos. Familiarizando-se estes benfeitores com esses reinos, tornam-se mais fáceis os seus trabalhos, cuja ação é imprescindível, pois, quanto mais amizade tiverem com esses companheiros da retaguarda, mais assistência terão deles para as suas realizações no campo próprio da vida. E assim se processa, sucessivamente. Esta é a chave. Os peixes já tinham desaparecido nas águas do oceano e o filho de Zebedeu sentia-se transportado para regiões indizíveis, e somente o corpo ali estava no mundo, como presença. Os homens de Roma não perceberam que o tempo se esvaía. Estavam respirando o ar puro das encostas marítimas e um magnetismo mais puro ainda, atraído por aquela alma de Escol, em estágio na terra, por misericórdia do céu. Levaram um leve susto, como se acordassem de um sono angélico. Silenciosos, ainda permaneciam de joelhos. Levantaram-se e, com respeito, tocaram de leve o ombro do pastor de Cardumes, dizendo-lhe: Pai João, o Senhor nos perdoe por interrompermos os seus exercícios espirituais, mas é uma ordem de Roma. Queremos que o Senhor obedeça, para não nos colocar em dificuldades. E, desenrolando um grosso volume de papéis, um dos soldados fez a leitura. De vez em quando sua voz se esquivava da clareza, em sinal de humildade diante de tanta grandeza. Cientificado de tudo, o apóstolo levantou-se, pronto para o sacrifício, sem mudar sua serenidade ou desfazer a alegria. Terminada a leitura, disse: Seja feita a vontade de Deus. Se é preciso que eu pereça para que o Cristo cresça nos corações dos homens, encontrarei a paz nesse ato e levarei comigo por onde for, a alegria de ser útil. Os carrascos tremiam emocionados. Levaram o profeta para onde já se encontrava uma taxa de proporções enormes, cheia de azeite em ebulição. Quando abaixava o nível estabelecido, alguém acrescentava mais, de sorte a estar sempre pronto para o sacrifício do temível leão da verdade. O velho, calado, caminhava junto aos soldados, mas ouvindo o assunto por eles entabulado. Chegando perto do Calvário de Pai João, sentenciou o responsável: Pai João, é a contragosto que faremos isso com o Senhor. No entanto, somos obrigados a agir assim por ordem procedente de Roma e o Senhor mesmo deve saber que uma decisão do Império não aceita vacilação, pondo em jogo, se isto acontecer, as nossas próprias vidas e as de nossas famílias. Que Deus nos perdoe e que o Pai nos livre do inferno, porque a ideia não é nossa. Temos, todavia, de jogá-lo dentro desta taxa, em nome do seu mestre, como reza a escritura que nos foi enviada. Desejam os chefes romanos, que o Senhor desapareça para a eternidade. Com isso, provarão nada existir depois do túmulo, que o céu é a mesma terra e que o Cristo, vosso mestre, foi vencido pelo esquadrão da águia. O grande vidente, tranquilo, ouvia sem nada dizer. Depois de tudo pronto, desmanchou em seus lábios feridos pelo tempo, mas bafejados pela verdade, um encantador sorriso, falando em seguida: E em nome de Jesus que eles querem me mandar para a eternidade? Que o Cristo os abençoe, por se lembrarem do nome sagrado do Mestre dos Mestres, que veio erguer a humanidade para as regiões de luz. E deu as suas bênçãos aos homens, que choravam copiosamente, enquanto ele permanecia sorrindo com serenidade. O filho de Salomé pediu licença à força de Roma, ajoelhou-se diante da taxa em ebulição e explodiu numa rogativa sublimada. Perpassou os olhos pelo céu, procurando as estrelas que tanto admirava, mas não conseguiu contemplá-las. Dir-se-ia que a natureza a esconder os olhos estelares para não presenciar um estúpido ato de covardia e ciúme dos filhos das trevas. Naquele instante, projeções de luzes riscavam o céu em todas as direções. A policromia deslumbrava e assustava quem não tivesse o costume de presenciar o grande espetáculo do céu para a terra. E João, como inflamável divino, incendiou-se de fluidos luminosos. E uma voz falou aos seus ouvidos: João, tem bom ânimo, meu filho, porque a porta pela qual passarás para junto de mim, é estreita. E o apóstolo nada mais viu. Com uma semana de fervura infernal no tacho das trevas,
pelas mãos dos homens que sofriam por fazerem o que os seus corações não pediam, terminava a provação. Foi retirado o fogo e o azeite começava a esfriar. Os soldados, respeitosamente, cavaram uma sepultura, nas proximidades do evento nefasto, como gratidão ao velho cristão. Quando começaram a entornar o caldo maldito, como se fosse o corpo do apóstolo, o velho companheiro de Jesus ergueu-se do fundo do vasilhão negro, para espanto de todos, abençoando-os novamente. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se em sua feição um sorriso sobremaneira encantador, saudando todos em nome do Cristo, sem qualquer queimadura na pele. Nota: muito se tem questionado a respeito desta passagem. Também nós, ao recebermos o livro para análise e publicação, a questionamos e procuramos o médium João Nunes Maia. Lembramo-nos com nitidez do seu olhar profundo, olhos rasos d'água, respondendo-nos com humildade: mas eu vi. Miramês projetou um quadro à minha frente, como numa tela de televisão, e eu vi quando dois espíritos vestiram uma roupa fluídica nele, como se fosse uma roupa de astronauta, como se fosse um escafandro. Naquele momento, dada a sua reação humilde, mas convicta, paramos para refletir. E entendendo a profundidade da ação da espiritualidade superior, lhe solicitamos permissão para esclarecer o leitor. E ele, mais uma vez, nos solicitou paciência e confiança. Mostrou-nos que os espíritos preparados para entender, não careciam de explicação e os demais, que não entendessem, careciam de tempo, e não de explicações. Assim, deixamos o tempo passar, pois a ciência se encarregaria de esclarecer fatos considerados milagres. A imponderabilidade de átomos e moléculas, sob a ação da energia vital que atua sobre a matéria, interpenetrando-a em todos os sentidos e dimensões, é responsável pelos efeitos que, durante milênios, foram considerados sobrenaturais. A partir de agora deverão surgir outras informações científicas que corroborarão tudo que a doutrina espírita vem antecipando à guisa de explicações sobre efeitos do espírito sobre a matéria. Fim da nota. Os homens ajoelharam-se, sem se darem conta do que faziam, oscularam as mãos e os pés do antigo companheiro da mãe de Jesus. Nesse momento, torrentes de lágrimas molharam o ancião, vertidas das profundezas do ser, que somente o coração sabe explicar. Estarrecidos, quiseram os soldados ser batizados, em nome do Cristo. Prontamente lhes foi feita a vontade. Pai João estava vestido de luz, como se fosse um astro deslizando no infinito, e sentiu mãos invisíveis removerem do seu corpo o resto do óleo, ainda morno. A palavra naquele dia nenhuma função teve. Reinou completo silêncio na ilha de Patmos. Vindo de longe, semelhante a uma nuvem, um bando de pássaros se dirigiu ao grande exilado da história, aproximando-se do sítio cercado de águas. Voaram e revoaram em torno do apóstolo do amor e cantaram em uníssono uma canção que o mestre das profecias entendeu como uma mensagem de glorificação a Deus, pela vitória do bem. Os soldados respiravam de emoção. Nunca pensaram antes que presenciariam a tantos fenômenos sobrenaturais por causa de um só homem, e o pensamento deles se identificou. Será que este venerado senhor não é um dos deuses da nossa pátria, expurgado nesta região, pelo maldito ciúme do império? Se pudéssemos, na época, responder a esse pensamento, diríamos, ele é muito mais do que todos os deuses de Roma reunidos. Sim, porque foi quem herdou o amor mais puro de Jesus, o Cristo de Deus. Pai João pediu silêncio para que pudesse falar aquelas criaturas de Deus, os pássaros, que ali postados esperavam a fala do velho, a resposta à mensagem que haviam trazido, em nome da própria vida. O bando se constituía de milhares de aves. E, transbordando de paz espiritual, começou a falar. Queridos filhos do coração, parece que deixarei este sítio de amor, mas talvez ainda volte aqui por muitas vezes, para cumprir a vontade de Deus e poder sentir as bênçãos do nosso Pai Celestial através de tudo o que aqui existe. Levo saudades e deixo amor, levo carinho e deixo gratidão, levo alegria e deixo paz. Eu, em nome de Jesus Cristo, vos abençoo a todos, desejando-vos muitas felicidades. O mundo em que viveis, parece-nos muito ingrato, por faltar-vos lugares mais seguros, onde possais confiar mais no homem, porém, não deveis vos importar com a segurança.
Desfrutai no Senhor de todas as coisas e lembremo-nos de Cristo quando asseverou: os pássaros não plantam nem colhem, mas vivem fartos. E acrescentamos: não tem teto, como é dado ao ser humano, mas nem por isso deixam de dormir serenamente. E ainda vos afirmo, que Deus é justo e bom e vos ama como a nós outros, seres racionais da terra. Não precisais temer, que tudo vos será dado conforme a lei de justiça, em consonância com a evolução de cada um. Preparai-vos para a luta, que sereis abençoados. Este que vos fala não tem igualmente pouso certo. Não tem celeiro reservado, e se vós tendes o perigo de serdes apanhados pelos caçadores inescrupulosos que, por vezes, nem têm fome, eu também poderei ser caçado pelos sanguinários da terra. Todos nós, meus filhos, passamos por disciplinas dolorosas. O aprendizado é árduo, mas excelente, quando lhe suportamos os impactos com esperança nas promessas do divino amigo, que assim se expressou: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu vos abençoo em nome de Deus e do Cristo, e peço-vos que partais cantando novamente a glória da vida. A ordem de voo não se fez esperar, pairaram nos ares, orquestrando canções, cuja compreensão seria dada somente aos que tivessem ouvidos para ouvir. Era a resposta das aves às palavras de amor que receberam do grande santo. A notícia correu como um raio, principalmente em direção do império, cujos desígnios, nessa época, eram comandados pelo imperador Nerva, que liberou imediatamente o apóstolo de Cristo, para que ele tivesse acesso a todo o território romano. Mas, os soldados, temendo a vida de pai João, que para eles era uma preciosidade, e porque conheciam bastante a política manhosa, perceberam que isso poderia ser outro tipo mais nefasto de cilada contra aquele que era todo amor e paz para as criaturas. Propuseram, então, ao homem santo, que vestisse uma farda velha de um dos soldados, raspasse o cabelo e trocasse seu nome, transferindo-se para Éfeso, onde poderia permanecer como um desconhecido. Eles lhe sugeriram o nome de Francisco, que o evangelista, sorrindo, aceitou. João Evangelista partiu para Éfeso de modo a não ser reconhecido. Ao separar-se dos soldados romanos, estes, comovidos, imploraram a pai Francisco uma regra para viver, nos moldes que ele achasse melhor. Este meditou um pouco e falou comovido: meus filhos, dar-vos-ei um conselho, uma regra de viver: amai a Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo como a vós mesmos. Aí estão a lei, os profetas, a vida, o céu e o próprio Jesus. Pai Francisco foi logo amado por todo o povo de Éfeso, por sua humildade, pelo seu amor a todas as criaturas e pelo prazer de servir a quem precisasse dos seus préstimos. Frequentemente voltava à ilha de Patmos. Foi ali, naquele solo agreste, que João Evangelista entrou em êxtase e escreveu o Apocalipse, profecias famosas, no mundo inteiro. Soube-se, mais tarde, em Éfeso, grande cidade da Ásia Menor, que aqueles soldados que haviam vigiado e ouvido o apóstolo na ilha de Patmos, foram apanhados nas catacumbas, nas adjacências de Roma, assistindo pregações dos ceareiros da verdade evangélica, e crucificados sem piedade pelos agentes da águia. Éfeso era o centro, naquela época, de grande movimento de mercadores, conhecido no mundo inteiro pela sua história e muitas realizações nas artes, teatro, literatura, etc. Situava-se entre as grandes cidades do mundo. Naquele turbilhão de gente de variadas raças, se encontrava João Evangelista, a antena de Jesus na terra, para um não muito menor realização no mundo, falando acerca das coisas que haveriam de acontecer. Já bastante velho, mas com lucidez impressionante, sua mente parecia um sol, o seu raciocínio era de uma agilidade incomparável e o seu coração, uma chama de amor. Porque o apóstolo não ficara de uma vez em Patmos, quando da retirada dos soldados romanos. Porque o Cristo não quisera. Inspirou os milicianos a mudarem o nome do seu amado discípulo e a transformarem sua aparência, enviando para Éfeso, de onde ele, o mestre dos mestres, o chamaria para o final de sua grandiosa missão, na ilha solitária. Pai Francisco dormia pouco. Era constantemente requisitado nas grandes mansões dos abastados comerciantes e políticos, nas quais ensinava retórica aos seus descendentes. Aprimorou um método com a fusão doutrinária de Jesus, que causava inveja aos doutos. Conhecia profundamente a história do velho continente.
Tinha dados concretos da geografia do mundo. A astronomia o fascinava e descrevia com encanto as belezas do céu. Falava corretamente 4 línguas e vários dialetos. E, acima de tudo isso, o mais interessante para os homens de negócios, era a sua educação humana engrandecida com o amor mais requintado que Éfeso poderia conhecer. Pai Francisco era adorado, pois sua pessoa trazia para o ambiente a presença do Cristo. Nesse novo período de sua vida, não fez pregações públicas, como aconteceu com os outros apóstolos. No entanto, procurava viver, integralmente, os preceitos do Mestre. Certa feita, presenciou um drama em uma família, a quem servia com seus préstimos de instruir, de um mercador que vivera em Jope em outras épocas, e que fixara a residência definitiva em Éfeso, onde a riqueza o bafejou. Era proprietário de várias embarcações que cruzavam o Mediterrâneo em demanda do ouro, levando tecidos de todas as espécies e trazendo turistas de vários pontos da Ásia Menor. A família estava em alvoroço com a chegada do filho mais velho, que regressava de Roma, onde estudava. Grave doença interrompera seus estudos, cobrindo de sombra todos os familiares, acostumados à festiva alegria provinda da posição social e do dinheiro em abundância. Via-se nas mãos e no rosto do rapaz manchas esquisitas que arrebentavam-se em feridas. A ciência impunha o disfarce com medicamentos de pouca valia para a progressiva enfermidade, temida pelos homens há milhares de anos. Era a lepra. O lar enlutou-se. O rapaz seria mandado para o Vale dos Imundos, para a podridão viva de corpos deformados. Sair de Éfeso e ir para Roma, onde fora beber a cultura que os gregos ofertavam, foi, na verdade, uma separação que trazia esperanças para o futuro do filho do coração. Todavia, uma separação do lar para a impureza que a doença caracterizava, abria-lhe as portas da universidade da dor, que muitos homens desconhecem. Eis a vida e a lei de causa e efeito, que muitas vezes nos aguardam com surpresas que nos abalam até o centro da alma, mudando a direção de todo o curso da nossa existência. Foi o que aconteceu com Pátios, filho do casal Renúncio, mandatário respeitado e dos mais conhecidos comerciantes de Éfeso. Pai Francisco chegara pontualmente, com a sua habitual alegria, ao raiar do sol, para as aulas costumeiras, das quais, muitas vezes, até os adultos participavam, dado o clima de paz que o velho trazia com a sua encantadora presença. E encontrou a dor desabotoando energias novas em corações antigos. Acostumado com isso, sabia o que fazer. Foi solicitado imediatamente para o consolo de alguns em desespero, principalmente a mãe do rapaz, que se via em estado de apreensão. O velho apóstolo abeirou-se da grande enfermaria coletiva, era o que mais parecia o seu lar famoso, dispensou interesse ao rapaz que se recostava num catre luxuoso, tomou a sua mão já deformada e beijou-a com alegria dizendo: "Que a paz seja convosco, meu filho." Os olhos do apóstolo brilharam qual 2 chamas espirituais. Em sua lúcida mente não se desenharam emoções de medo da enfermidade ou de tristeza. O meio não afetou seu ambiente íntimo, que é somente amor. Pensou no Cristo fortemente. Recordou-se de Tiago e de Pedro. Passaram-se nos escaninhos da sua memória, lembranças afáveis do Mestre curando os enfermos, dando vista aos cegos e levantando até os que se encontravam mortos. Em seguida, rememorou o divino Mestre curando muitos leprosos de uma vez, quando somente um voltara para agradecer. O fenômeno da filha de Jairo surgiu vivo em sua mente, com esperança, pois ele a assistira levantar-se pela presença do seu Senhor. E buscou a Deus do modo pelo qual seu coração indicava. Impôs as mãos na cabeça de Pátios e, como por encanto, jorrou do alto uma luz, cuja policromia era a sua feição distinta, inundando o quarto de um perfume encantador e desconhecido na terra. O espanto foi geral. O silêncio dava autoridade a Pai Francisco para fazer o que bem entendesse, sob a inspiração do céu. O filho de Salomé, no meio da súplica, notou que uma mão de luz sobrepôs-se à sua, na cabeça do rapaz, e uma voz que conhecia ser a do Cristo, que o rapaz também percebeu, se fez ouvir claramente. Quero que sejas limpo desta tão temível enfermidade e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Sê um caminho, para que eu possa falar com João. Estas palavras ficaram vivas na mente do apóstolo e do estudante. As luzes pareciam milhões de pequenos operários ativos,
trabalhando na recuperação de grande cidade desmoronada por catástrofe. A pele do moço foi se recompondo aos olhos de todos, sem que a razão participasse do fenômeno. Pai Francisco parecia revestido da mesma luz e, notando o fato, chorou de emoção. A sua fé